Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a explicação, a videoaula de explicação da aula número 6, dos exercícios da aula número 6. Bom, para o primeiro exercício é solicitado: escreva um programa que leia dois números inteiros e mostre o maior deles. Para isso, nós precisamos pensar um pouquinho. Se eu vou ler dois números, então eu tenho um número A e eu tenho um número B. Digamos que para o número A eu tenha digitado o número 10 e para o número B eu tenha digitado o número 20. Eu preciso saber qual desses números que é maior, se o primeiro é maior do que o segundo ou se é o segundo que é maior que o primeiro. Analisando mentalmente, nós conseguimos perceber que o número B ele é maior do que o primeiro, porque ele vale 20, enquanto o primeiro vale 10. Só que nós precisamos colocar isso na linguagem de programação e, além disso, estes números que vocês estão vendo, eles serão digitados pelo usuário. Uma hora o número A pode ser uma coisa, outra hora o número B pode ser outra. Então eu nunca vou saber qual que é o valor que o usuário vai digitar. Eu tenho que criar então um modelo que mostre para mim qual dos dois é o maior. Para isso, eu vou utilizar a estrutura se. Se o número A for maior do que o número B, então nós teremos que A é maior que B. Se não, se o número A não for maior do que B, então a lógica é inversa. B é maior que A. Vamos fazer um teste. Digamos que A vale 4 e B vale 2. Então, nós temos número A, ele está valendo 4 e número B está valendo 2. 4 é maior do que 2? Verdadeiro. Se é verdadeiro, eu tenho que A é maior do que B. Vamos fazer outro teste. Digamos aqui 9 e aqui o número 15. Nós vamos jogar. Número A está valendo 9 e número B está valendo 15. 9 é maior do que 15? Não. Então, ele cai no valor falso. B é maior do que letra A. Bom, a lógica para esse caso é isso. Agora, nós precisamos colocar essa lógica aqui na programação. Para isso, eu irei seguir a mesma nomenclatura que eu utilizei aqui. Eu vou declarar um variável num A e vou declarar outra variável num B. Declarei as minhas duas variáveis. Logo em seguida, eu vou fazer a minha condição lógica. If num A for maior do que num B, então eu terei printf o número A é maior que o número B. Se não, que é o caso do else, eu vou jogar a mensagem printf o número B é maior que o número A. Vamos executar esse código e vamos colocar alguns valores de teste. Me desculpem, faltou eu fazer a leitura do número A e do número B. Vamos lá. Printf informe um valor para A, scanf, %i, vírgula, e comercial, num A. Vou repetir a mesma coisa, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só que agora eu vou pedir o número B e logo em seguida farei a leitura do número B. Feito isso, vou executar esse meu código. Ele vai pedir o valor do número A, vou colocar 10. Ele vai pedir o valor do B, 20. Então, nós já percebemos que o B é maior do que o A. Vamos ver se ele vai apresentar esse resultado. O número B é maior do que o número A. Vamos executar de novo agora com outro valor. Imagina que para o número A eu coloquei o número 30 e para o B eu coloquei o número 5. O A é maior do que o B. Vou dar um Enter, ele vai mostrar para mim que o número A é maior do que o número B. Com isso, nós finalizamos o primeiro exercício. O segundo exercício, ele já pede agora 3 números inteiros. Bom, ele torna um pouquinho mais difícil o exercício, porque além do número A, do número B, terei a presença agora também de um número C, que irá aparecer aqui. Para poder fazer isso,
nós temos algumas formas de resolver esse exercício. Eu irei partir da forma mais simples inicialmente, que será o seguinte. Eu vou pegar primeiro o número A e vou partir do princípio que ele é o maior número de todos nessa sequência. Para isso, eu vou ter que dizer o seguinte: se número A for maior do que número B e número A for maior também que o número C, ou seja, percebam a minha lógica. Eu estou pegando o número A e comparo ele com o número B. Se isso der verdadeiro e, do outro lado, número A também for maior do que número C, esse resultado também for verdadeiro, ou seja, nós teremos uma condição verdadeira aqui e uma condição verdadeira aqui. O E comercial, ele trabalha com o AND. O AND, para que ele possa dar um resultado verdadeiro, a primeira expressão e a segunda expressão têm que ser verdadeiras. Então, eu faço a mensagem dizendo que número A é o maior de todos. Vamos lá para o nosso exercício, vamos colocar isso na prática. Vou vir aqui, vou colocar um número C, vou fazer a leitura Ctrl C, Ctrl V, de um número C, e vou fazer a leitura desse número C. Vou modificar completamente esse meu if. Nesse meu if, eu vou dizer que número A for maior do que número B e, ao mesmo tempo, número A for maior do que número C, eu já descobri quem que é o maior desses três números. Então, eu vou jogar uma mensagem na tela dizendo o número A é o maior dos três. Acabei de colocar ali o meu número A. Vamos executar fazendo alguns testes. Digamos que número A seja 45. Olhando pela lógica aqui, nós já conseguimos compreender que 45 é maior do que o número B, que também é maior do que o número C. O 45 é maior do que o 15 e o 45 é maior do que o 12. Vou executar esse meu código. Vou jogar esses valores. 45, 15 e 12. E ele disse que o número A é maior do que os três números. Agora vamos provocar alguns erros. Vamos imaginar que o número C ele seja 46. Nós vamos pegar 45 é maior do que 15, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá. 45 é maior do que 15. O resultado será verdadeiro. Mas logo em seguida nós vamos colocar 45 é maior do que o número 46, o resultado dessa expressão será falsa. Para que essa mensagem seja mostrada, aqui tem que dar verdadeiro e aqui também tem que dar verdadeiro. No caso, está dando falso. Quando aparece um falso, seja aqui, ou nos dois lados ao mesmo tempo, ele não executa essa mensagem que está aqui embaixo. Vamos ver se isso é verdade? Vou executar o código e vou seguir exatamente. O primeiro número A será 45, segundo número será 15 e o terceiro número será 46. Ele não mostrou mensagem nenhuma. Perceba que ele não conseguiu identificar o número A como sendo o maior número, porque ele identificou que este resultado que está aqui deu um resultado falso. E esse resultado falso já negou toda essa expressão que está aqui. Essa expressão só é válida quando, se nós tivermos aqui, por exemplo, o número 12, 45 é maior do que 12, aí nós teremos aqui um resultado verdadeiro. E ele vai mostrar que o número A é o maior de todos. Vou executar novamente, jogando agora esses valores na sequência. Primeiro 45, segundo 15 e o terceiro 12. Número A é maior do que os três. Baseado nisso, vamos pensar agora como calcular para descobrir se o número B é o maior de todos ou se o número C é o maior de todos. Para fazer isso, eu irei fazer da seguinte forma. Eu vou copiar esse código, Ctrl C,
Vou colocar aqui na sequência, Ctrl V. Só que agora eu comparei foi o número A com o número B e com o número C. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o número B, vou comparar ele com o número A, vou pegar o número B e vou comparar ele com o número C. Se o B for maior do que o A e o B for maior do que o C, o maior número dos três vai ser o número B. E vou repetir essa lógica novamente para a letra C. Se número C for maior do que número A e número C for maior do que o número B, então o maior de todos os números é o número C. Vamos fazer alguns testes. Vou colocar aqui aleatoriamente 10, 15 e 8. Analisando quem é o maior número, é o número B, que é o 15. Vou dar um Enter, ele mostrou para mim que o número B é o maior daqueles três números que foram colocados ali. Por quê? Se nós olharmos aqui pela lógica, nós temos que, quem que é o número B? O número B, ele é 15. 15 é maior, analisando esta estrutura que está aqui, Ctrl C, vou jogar essa estrutura aqui, e vou jogar. Número A está valendo 10, número B está valendo 15 e número C está valendo número 8. Então vamos lá. Número B é igual a 15, número A está valendo 10, número B está valendo 15 e número C está valendo o número 8. Vamos observar. 15 é maior do que 10? Verdadeiro. 15 é maior do que 8? Verdadeiro. Opa, acabamos de descobrir que realmente o número B é maior do que todos esses números. Com isso, nós finalizamos este último exercício, esse segundo exercício, que pede para descobrir qual é o maior número e qual é o menor número. Dando sequência ao exercício, o número 3, ele pede para digitar: pergunte o dia, o mês e o ano de uma pessoa, na forma de números, e diga se essa data é válida. Caso não, diga o motivo. Suponha que todo mês tem 31 dias e que o ano é positivo. E claro, que existem 12 meses a cada ano. Por que nós colocamos 31 dias aqui, fixando esse valor? Porque nesse exercício, existem meses que terminam com 28 ou 29 dias e outros meses que terminam com 30 e 31. Para a gente não ficar pensando nesses detalhes, né, tão complexos do mês, nós partimos do princípio que todos os meses do ano têm 31 dias. O ano precisa ser positivo, eu não posso digitar um ano negativo, e que o mês tem que ser, no máximo, um valor igual a 12. Para resolver esse exercício, então nós iremos fazer da seguinte forma. Primeira coisa, int mês, dia, mês e ano. Observa que existem duas formas de você declarar variáveis. A primeira, você pode declarar estas variáveis separadas, uma linha para cada uma destas variáveis, ou você pode fazer igual eu fiz para reduzir um pouco o tamanho do seu código. Na mesma linha, eu declaro 3 variáveis, contanto que essas 3 variáveis sejam do mesmo tipo, do tipo inteiro. Perfeito. Logo em seguida, eu vou pedir para o usuário digitar informe o dia de nascimento. scanf, dia, %i, perdão, desculpa, %i, e comercial, dia. Vou repetir aqui, tá? Vou dar um Ctrl C para facilitar o meu trabalho. Logo em seguida eu vou pedir o mês de nascimento, vou fazer a leitura do mês. E por último, eu vou fazer a leitura do ano de nascimento daquela pessoa. E aí eu faço a leitura do ano. Quais são as regras que nós temos? Dia tem que ser no máximo 31. Então eu vou fazer if dia for menor ou igual a 31, eu vou jogar uma mensagem dizendo printf dia válido. Logo em seguida, eu vou verificar o mês.
if mês for menor ou igual a 12, printf mês válido. E por último, if ano maior do que 0, printf ano válido. Com isso, nós já começamos a criar algumas validações nesse nosso código. Vou executar, vou colocar aqui uma data válida, dia de nascimento, dia 11, mês de nascimento, 4, ano de nascimento, 1997. Ele vai apresentar para mim as mensagens dia válido, mês válido e ano válido. Bom, para deixar um pouquinho mais bonitinho, eu vou colocar aqui um /n, melhorar um pouco a minha interface de comunicação com o usuário, certo? Mas ele mostra para mim apenas se está válido. Agora, se eu digitar valores errados, por exemplo, dia de nascimento, 45, não existe o dia de número 45, a gente só vai até 31. Logo em seguida, mês de nascimento, mês 32, não existe o mês 32, ele vai só até 12. Ano de nascimento, menos 1876. Ele não mostrou mensagem nenhuma. Eu ainda preciso melhorar um pouco esse meu código, porque o código ele só mostra o resultado positivo. Como que eu faço o resultado negativo? Eu vou colocar um else. Neste else, eu vou colocar uma mensagem dizendo que, opa, dia inválido. Vou colocar um else aqui também e vou colocar uma mensagem para o meu mês dizendo que aquele mês ele é inválido. E por último, eu vou colocar um para o ano, em que eu vou dizer que aquele ano ele está inválido. Vou salvar o meu código, vou executá-lo novamente. E agora eu vou jogar valores estranhos novamente. Dia de nascimento, 678. Não existe esse dia no mês. O mês vai até no máximo 31. Mês de nascimento, o mês foi o 43. Está errado. Ano de nascimento, menos 1990. Agora ele colocou a mensagem para mim. Dia inválido, mês inválido e ano também inválido. Mas, vamos agora provocar um outro erro. Olha só o que eu vou fazer. Para o mês, eu vou colocar, para o dia de nascimento, eu vou colocar o dia 0. Para o mês, eu vou colocar menos 1. E para o ano de nascimento, eu vou colocar 1876. Observa que ele coloca para mim dia válido, mês válido e ano válido. Mas você há de concordar comigo que alguém nasce no dia 0 no mês? Não existe o dia 0. O mês ele começa em 1 e ele vai até, no nosso caso, 31. Não existe um mês menos 1. Os meses vão de 1 até 12. E por mais que eu tenha colocado 1876, é um número válido? Sim, mas existem pessoas vivas hoje que nasceram em 1876? Não. Então eu vou colocar um limite desse meu código. Observem como que eu vou fazer. Eu vou dizer, se dia for menor ou igual a 31 e dia for maior ou igual a 1, quer dizer, eu quero que a data da pessoa de nascimento, para ser válida, ela tem que ser entre o dia 1 ou dia 31. Então, a pessoa pode ter nascido no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 30, no dia 31. Mas ela não pode ter nascido no dia 0, por exemplo. Para o mês, eu vou fazer a mesma coisa. E dia for maior ou igual a 1. Ele pode ter nascido no mês 1, no mês 2, no mês 3, 4, 5, 6, 7, 8, no mês 9, no mês 10, no mês 11 e no mês 12. Então, eu crio um intervalo entre o mês 1 e o mês 12. E nesse caso aqui embaixo, tem que ser maior do que o ano 0, porque não pode existir 0. Não, desculpa, nesse caso eu vou colocar um limite. O meu limite vai ser pessoas que tenham nascido a partir de 1910, desde que seja 1910, e pessoas que tenham nascido antes de 2020.
A gente não pode colocar que a pessoa nasceu em 2021, sendo que 2021 ele ainda não existe. Ainda não existe. Então, como uma pessoa vai ter nascido, sendo que ela ainda não existe? Vamos executar aqui alguns testes para esse caso. Vamos colocar a data de nascimento como sendo -1, mês de nascimento 0, ano de nascimento 1901. Vocês vão ver que agora ele colocou as mensagens dia inválido, mês inválido e também ano inválido. Vamos executar agora novamente com o valor real. Digamos que a pessoa nasceu no dia 6 de janeiro de 1980. Dia válido, mês válido e ano válido. Ok? Com isso, nós finalizamos o segundo exercício e você pode comparar com o que você fez aí. Para finalizar, nós temos aqui o último exercício, que vai mostrar o aumento de salário dos funcionários. Para isso, nós precisamos saber a variável do código do funcionário de acordo com a tabela abaixo. Faça um programa que receba o salário e o cargo do funcionário na forma de um número inteiro e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver na tabela, deverá receber 40% de aumento. Para isso, então, nós iremos precisar de uma variável código e logo em seguida nós precisamos também de calcular o percentual desse salário do funcionário. Então nós vamos precisar também do salário e o código do funcionário. Então eu vou voltar lá no nosso programa. Vou criar float salário, uma variável para o salário. Vou criar uma chamada código, certo? E logo em seguida vou printf informe o código do funcionário. Ele vai fazer a leitura, scanf, %i, vírgula, e código do funcionário. Vou copiar, colar aqui na sequência, e agora eu vou pedir o salário do funcionário. E no lugar aqui do código, eu vou colocar salário, e vou me atentar também que salário ele é do tipo float. Fiz a leitura do meu código. De acordo, se o código do funcionário for 101, então ele vai ter 10% de aumento. Como que nós vamos fazer isso? If código for igual a 101, então eu vou aumentar em 10% o salário daquele funcionário. Então eu vou dizer que salário recebe o que salário tem vezes 1.1. Quando eu faço 1.1 desta forma, eu estou pegando o salário integral e acrescentando a ele 10%. Se fosse 20%, 1.2. Se fosse 30%, 1.3 e assim por diante. Então eu vou acrescentar o meu salário e logo em seguida eu vou colocar uma mensagem, printf, /n, o salário final é %f, vírgula, salário. Vou executar esse código. Digamos que o código do funcionário seja 101 e o salário do funcionário seja de R$1.000. Ele acrescentou 10% no salário daquele funcionário, passou a ser 1.100. Bom, com base nessa explicação rápida, aí eu lanço o desafio para que vocês consigam fazer o restante para o código 102, para o código 103, e se o código não for informado, não for nem 101, nem 102 e nem 103, aí ele vai colocar 40%. Bons estudos a todos e esperamos que tenham acertado esse exercício. Um grande abraço, até mais.